vocês? Continuando falando de raiz, nós vamos falar sobre raiz enésima, tá? Coloquei o vídeo anterior falando sobre raiz quadrada, agora nós vamos falar de raiz enésima, com índices diferentes, tá? Aqui eu tenho, já falei a definição, o nome dos termos de uma raiz, tá? N, então, é o índice, esse símbolozinho radical e o A, o radicando. Essas coisinhas já tá todas no outro vídeo anterior. Por que raiz enésima? Porque esse nzinho aqui, que é o índice, ele pode ser qualquer número. Pode ser 3, pode ser 6, pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser 2. Pode ser qualquer número, enésima, gente, qualquer número que eu posso colocar aqui no lugar do índice. Tá? Aqui eu coloquei o N e falando em valores numéricos, eu posso colocar qualquer outro tipo de valor ali no lugar e a gente vai saber calcular. A gente já sabe a definição de raiz quadrada e é mais ou menos a mesma coisa, tá? Dá pra gente usar a fatoração, como a gente usou na raiz quadrada, e dá pra gente resolver também de cabeça, como a gente resolveu na raiz quadrada, tá? É bem tranquilinho, não é um bicho de 7 cabeças, dá pra fazer bem de boa, né? Como vocês costumam dizer. Então, aqui, vamos analisar uma raiz quando o índice for par e quando o índice for ímpar, tá? Quando o índice for par, no caso aqui 2, 4, 6, 8, que é o caso do exemplo 2, aqui do exemplo 2, que o meu índice é 6, é um número par, dentro da minha raiz não pode ter um número negativo, tem que ser um número positivo. Isso para eu calcular dentro do conjunto dos números reais, tá? Esse númerozinho aqui dentro tem que ser um número positivo. Se ele for um número negativo, o meu radicando for um número negativo, não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Eu falo sempre dentro do conjunto dos números reais, porque dentro de outros conjuntos numéricos tem solução, mas dentro do conjunto dos números reais, que são os números que nós estamos estudando, não tem solução, tá? Quando o meu índice for ímpar, aí sim, tanto faz o meu radicando ser positivo, quanto ele ser negativo. Tem solução do mesmo jeito, vai ser a mesma solução. Agora, se o meu número negativo estivesse fora da raiz, posso calcular? Tem solução? Tem. Ele só não pode ser negativo no meu radicando. Se ele estiver fora da minha operação, tem raiz. Mas dentro do meu radical, não tem solução. Então, quando o meu índice for par, o meu radicando, ele tem que ser um número natural ou um número inteiro positivo. Ele não pode ser negativo. Agora, se o índice for ímpar, ele pode ser positivo e negativo, ele vai ter uma solução. Tá? Então, vamos resolver esse exemplo aqui e depois vamos resolver esse exemplo aqui de raiz sexta de 64. Raiz cúbica de menos 8. Como eu falei na raiz quadrada, nós teríamos que encontrar um número que multiplicado 2 vezes dava o meu radicando. Aqui, eu tenho que encontrar um número que multiplicado 3 vezes, eu encontro o resultado que está dentro da raiz. Aí eu vou analisar. Vou começar pelo 1. 1 vezes 1 vezes 1 não dá. 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ah, o 2 dá. Só que o meu radicando é negativo, então tem que ser menos 2. Porque quando eu for multiplicar, vou colocar aqui o meu parêntese para separar os sinais. Quando eu for multiplicar, eu vou fazer a multiplicação dos sinais também. Então, menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos vai dar menos. Então, menos 8, né? Claro. 8 feio.
Mas beleza, deu para entender, né? Então, menos 8. Logo, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E se fosse raiz cúbica de 8 positivo, seria o quê? O 2 positivo, porque aí eu iria fazer, seria mais, mais e mais, multiplicando todos os sinais, daria positivo. Tá? Seria 2. Se fosse raiz cúbica de 8 positivo, seria 2 positivo. Raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Então, vamos agora aqui resolver a raiz sexta de 64. Eu vou ter que encontrar um número que multiplicado 6 vezes dá 64. É muito tranquilo. Eu poderia usar a fatoração? Poderia usar a fatoração. Mas como 64 é um número pequeno, dá para eu ir fazendo testes. Então, eu vou fazer assim. Vou começar com 2. Se eu não conseguir chegar no 64 com 2, eu vou tentar com 3. Mas vocês vão ver que com 2 vai dar certo. Então, vamos pegar o 2, vamos multiplicar ele 6 vezes, para ver se eu consigo chegar ao 64. Se eu não conseguir, eu vou tentar o 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, é só fazer a multiplicação para ver se eu consigo chegar ao 64. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Logo, raiz sexta de 64 é igual a 2. Lembrando que não pode ser, o meu radicando não pode ser negativo, tem que ser inteiro positivo, tá? E é isso que eu tenho para passar para vocês sobre raiz enésima, como resolver uma raiz enésima, tá? Próximo vídeo eu vou falar sobre as propriedades da radiciação, a gente vai entrar em radiciação, aprofundar um pouco mais para os meninos aí do 9º ano e vamos falar sobre cada uma das propriedades da radiciação, tá bom? E aí a gente fecha esse conteúdo de radiciação para a gente poder começar a brincar um pouquinho mais com outros conteúdos. Espero que eu tenha ajudado vocês, contribuído em alguma coisa. Beijos da professora Nalva e até o próximo vídeo. Tchau!